Começamos aqui com o noticiário internacional, porque a gente fica a todo momento, né, conectado com tudo que ocorre no Brasil e no mundo. No noticiário internacional, a questão que diz respeito a Donald Trump e o Oriente Médio. Cada dia é uma novidade de compreender o que vem pela frente, né, o que vem por aí. E o que ocorre neste momento é esta expectativa sobre a resolução do impasse entre Estados Unidos e Irã em meio à guerra no Oriente Médio, que já se arrasta há muitas semanas. O mundo acompanha com muita atenção as conversas entre os dois países, após o presidente dos Estados Unidos dizer que um acordo entre eles já estaria amplamente negociado. Agora, a grande interrogação é, já está amplamente negociado? Os iranianos estão de acordo com isso? Quem vai nos responder diante das respostas que nós temos neste momento é a nossa correspondente em Nova York, a Priscila Yazbek. Yazbek, minha querida, bem-vinda, hein? A gente tem Donald Trump dizendo, então, que já estão avançando neste acordo, mas a pergunta sempre é, os iranianos estão sabendo disso? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Os iranianos têm talvez uma outra versão sobre essa história e isso traz uma incerteza muito grande se de fato esse acordo pode sair ou não. Ontem, no fim da tarde, Donald Trump fez um post nas suas redes sociais, na Truth Social. Ele disse que conversou com líderes da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, Catar, Paquistão, Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein sobre um possível acordo de paz. Também disse que conversou em uma ligação separada com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e nessa postagem ele disse: um acordo já foi amplamente negociado, sujeito à finalização entre os Estados Unidos e a República Islâmica do Irã e os vários outros países mencionados. E ele disse também que teve essa ligação com Netanyahu, que correu muito bem, e falou que os aspectos e detalhes finais do acordo estão sendo discutidos nesse momento e serão anunciados em breve. E ele falou que muitos outros elementos do acordo, que além de muitos outros elementos do acordo, o Estreito de Hormuz seria reaberto. Foi o que disse então Donald Trump no fim da tarde deste sábado. Uma apuração feita pela CNN diz o seguinte, que um possível acordo entre os Estados Unidos e o Irã incluiria compromissos por parte do Irã de não buscar o desenvolvimento de armas nucleares e de iniciar negociações para abrir mão do seu estoque de urânio enriquecido, lembrando que há uma estimativa de que o Irã tenha 440 quilos de urânio enriquecido ainda sob sua posse. Os Estados Unidos gostariam que esse material ficasse sob posse dos Estados Unidos, porque alegam que é um material que poderia ser transformado em uma arma nuclear, enquanto o Irã diz que não quer entregar esse material a adversários, diz que essa é uma condição inaceitável e havia uma possibilidade de que esse material fosse entregue a países aliados, talvez até a Rússia. Além disso, segundo essa apuração feita pela CNN, o acordo também incluiria uma suspensão de qualquer novo enriquecimento de urânio, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto do lado do governo americano, e os detalhes de como o estoque seria removido, também a duração de uma suspensão do programa nuclear iraniano seriam definidos em negociações futuras. Mas essa é uma apuração por parte da CNN com fontes do governo americano que tentam ali mostrar que de fato essas outras questões sobre um acordo nuclear estariam incluídas num acordo, Elisa, porque isso é muito caro ao presidente Donald Trump, que não quer sair desse acordo apenas com o compromisso de reabertura do Estreito de Hormuz, mas também com um compromisso de que o Irã não vai mais fazer o enriquecimento de urânio. Só para finalizar, também o secretário de Estado Marco Rubio indicou que poderia haver mais a dizer sobre o Irã neste sábado, ainda que um anúncio poderia ser feito, e ele falou também sobre progressos significativos. Eu volto com você. Priscila Yazbek, considerando que nós temos, então, um olhar dos Estados Unidos para este assunto, mas o que exatamente os iranianos dizem? O que eles têm falado sobre essa possibilidade de um acordo ser fechado? Para a gente dosar aqui o tamanho da nossa expectativa nesse assunto. Pois é, Elisa, daí o Irã também se manifestou por meio tanto da sua agência de notícias estatal, quanto também autoridades iranianas. A agência de notícias Fars, por exemplo, contestou a afirmação
de Trump, dizendo que o Estreito de Hormuz vai permanecer sob o controle do Irã. Também disse que as declarações de Trump sobre a reabertura do Estreito não são verdadeiras, são inconsistentes com a realidade e que, embora o Irã tenha concordado em permitir que o número de embarcações que passa pelo Estreito retorne aos níveis pré-guerra, isso de forma alguma significa livre passagem como existia antes da guerra. Não mencionaram nada sobre a suspensão do programa nuclear. Também o presidente do Irã, o Masoud Pezeshkian, disse que qualquer decisão vai ser tomada ou não vai ser tomada sem a permissão do líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei, que sucedeu seu pai, que foi morto nos ataques de Israel e Estados Unidos no dia 28 de fevereiro. E ele falou que nenhuma decisão será tomada fora da estrutura do Conselho Supremo de Segurança Nacional. E ele também, claro, o líder supremo não tem sido visto em público, isso tem gerado especulações sobre o seu estado de saúde, mas essa fala do presidente iraniano mostra que talvez não haja ainda de fato um acordo, senão talvez eles tivessem falado que de fato houve uma concordância ali, um acordo em relação aos Estados Unidos. E o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores do Irã, o Ismail Bagaei, também disse que os pontos de vista de ambos os lados tinham se aproximado, que restaria saber o que ia acontecer nos próximos 3 dias, mas ele também chegou a dizer que havia ainda diferenças profundas entre Estados Unidos e Irã. Portanto, do lado dos iranianos ainda não há confirmação de que um acordo pode acontecer e eles há incerteza muito grande. Isso pode significar que o Irã não quer dar o braço a torcer, até para tentar colher mais vantagens nesse momento final de negociação, então diz até o fim que não há um acordo ainda, que tudo isso tem que passar pelo líder, pela palavra e decisão do líder supremo do Irã, para tentar depois colher mais vantagens de negociação, pressionar os Estados Unidos. Ou, então poderia até ser um blefe, ou pode significar que de fato o Irã não vai chegar a um acordo com os Estados Unidos nesse momento. E mais que isso, Elisa, só para finalizar também, aqui nos Estados Unidos, mesmo membros da base de Donald Trump e políticos conservadores têm criticado essa possibilidade desse acordo. Ted Cruz, que é um senador republicano do Texas, forte aliado de Donald Trump, disse que elogiou os ataques de Trump ao Irã, mas disse que aceitar um Irã que ainda enriquece urânio, que recebe bilhões de dólares em sanções levantadas, porque o Irã exige que os Estados Unidos levantem as sanções para fazer um acordo e manter influência sobre o Estreito de Hormuz, seria um erro desastroso. E ele também usou como argumento o fato de Rob Malley, que é um negociador que negociou pelo governo de Obama e também de Joe Biden acordos com o Irã. Ele falou que essa figura, né, o senador Rob Malley, elogiou as negociações e isso não é um bom sinal, é um sinal de que esse acordo é fraco demais. Portanto, Elise, é aquilo que a gente vinha falando. Antes do conflito havia uma possibilidade de acordo entre Irã e Estados Unidos. Donald Trump buscava um acordo melhor do que o de Barack Obama. Havia uma perspectiva talvez de suspensão do programa nuclear do Irã. E neste momento que o Irã quer conversar numa fase inicial de acordo seria apenas para abrir o Estreito de Hormuz mediante o levantamento de sanções impostas pelos Estados Unidos. Mas não fica claro se o Irã vai se comprometer de qualquer forma com a suspensão do seu programa nuclear e isso seria visto como uma derrota para Donald Trump. Elisa. Muito obrigada. Priscila Asbeck, ao vivo, com a gente dos Estados Unidos, noticiando de Nova York aquilo que ocorre entre a América do Norte, o Oriente Médio, mas que não fica ali reduzido a apenas, e apenas bem entre aspas, essas duas áreas do planeta, porque você tem os efeitos na cotação do barril, na geopolítica global e as dependências, né, que o planeta tem dessas regiões.